venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a uma edição muito especial do nosso programa Está Escrito. Hoje o foco será sobre o Natal. O Natal é a ocasião do ano que é mais antecipada, não só por adultos, mas em particular pelas nossas crianças. É uma altura do ano em que todo mundo foca na atividade comercial. Mas hoje, neste programa, gostaríamos de focar sobre a origem do Natal, a origem espiritual do Natal, para que você possa passar o Natal não só com atividades comerciais, mas, em particular, focando nas atividades espirituais. Temos hoje conosco amigos que você já conhece. Tenho aqui comigo o pastor Dário, pastor da Igreja Luso-Brasileira de Toronto. Bem-vindo, pastor Dário. Muito obrigado. E tem uma pessoa nova que vocês não conhecem, pelo menos não neste programa, a Rosa Lopes. Bem-vinda, Rosa Lopes. Obrigada, muito prazer estar aqui. Como vocês conhecem, talvez alguns possam conhecer que a Rosa Lopes é uma obreira bíblica que conhece muitas pessoas aqui na cidade de Toronto. Prazer tê-la aqui connosco neste programa, Rosa. Obrigada, o prazer é meu. E temos também connosco o nosso jovem pastor, Steve Couto, que é o pastor da Igreja da Heart Lake de Brampton. Bem-vindo, pastor Couto. Thank you, obrigado. Prazer tê-los aqui connosco. Hoje o nosso programa irá ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós iremos falar sobre a nossa experiência pessoal com o Natal, sobre a nossa experiência pessoal com o Natal. Então, eu irei começar por perguntar ao pastor Dário, para descrever em poucas palavras a sua experiência como jovem durante o Natal nesse grande país, o Brasil. Pastor Dário. O Natal, ele traz ao meu coração muitas boas lembranças, especialmente quando criança, em que nós esperávamos o Natal, especialmente para receber presentes e para passar momentos especiais com a família também, para montar a árvore de Natal e comidas especiais. Minha mãe preparava algumas comidas especiais. Então é um momento realmente de uma lembrança muito especial em que nós estávamos em família e é claro que como criança a gente sempre aguardava o momento dos presentes. E são lembranças maravilhosas, mas também por fazer parte de uma família cristã, eu aprendi também que o Natal, no fundo, ele simboliza o nascimento de Jesus. E então, no meu coração, nas minhas lembranças, estão esses dois aspectos, mas sempre foi um momento esperado do ano, um momento especial. Obrigado, pastor Dário. Compartilhe conosco algo que é unicamente brasileiro, algo que acontece no Brasil em relação às comemorações do Natal. Bom, basicamente, eu creio que esse aspecto do presente é algo muito estabelecido na cultura brasileira, em que todas as pessoas saem para comprar presentes, todos têm a expectativa tanto de receber presentes quanto de dar presentes e de se reunir como família. Eu creio que são aspectos que, de alguma maneira, quase em todos os lugares as pessoas também fazem a mesma coisa. Obrigado, Dário. Obrigado. Não há de quê. E agora vou perguntar à Rosa, quais são as suas recordações sobre o Natal, as suas recordações de infância sobre o Natal? A Rosa nasceu em Angola, viveu no Brasil, é de cultura portuguesa. Então, compartilhe um bocadinho connosco sobre a sua experiência com o Natal. Assim como o pastor Dário mencionou, para mim, Natal tem toda essa característica de encontro da família, como crianças, a gente querer os presentes. Eu lembro que em Angola a gente não tinha televisão na altura em que eu era criança. Então, os nossos momentos gostosos de Natal era sentar juntos, às vezes debaixo da árvore de Natal, com um cobertor no chão e o nosso pai contar histórias. Isso, para mim, marcou a minha infância bastante. Quando lembro do Natal, eu lembro com muito carinho, muitas saudades. Uma característica comum em Angola, como no Brasil, é que nós não temos neve no Natal. Né? Então, nós tínhamos que inventar a neve com algodão ou com alguma coisa assim branca para parecer.
Então, é interessante como esse espírito de alegria, de estarmos unidos. Eu penso que é um momento em que o mundo inteiro está unido de alguma forma com o mesmo pensamento, né? Infelizmente, muitas vezes mais comercial, mais o presente para nós somos o centro. Mas nos países cristãos nós temos também essa característica de devotarmos esse momento para lembrarmos do que Cristo fez ao vir a este mundo morrer por nós. E eu lembro também na minha infância que nós ensaiávamos peças para a igreja, canções, hinos, cantávamos na igreja. Então era um momento muito agradável de confraternização, basicamente. Obrigado, Rosa. Eu aprecio a sua observação que o Natal é observado não só no mundo cristão, mas a realidade, talvez devido à influência económica, é que o Natal é celebrado nos países não cristãos. Talvez nem todos, mas em muitos países não cristãos, o Natal também é celebrado, especialmente a parte comercial do Natal. Nós iremos focar um bocadinho mais tarde na parte espiritual do Natal. Obrigado, Rosa. Temos connosco o pastor Steve Couto, é o luso-canadiano, nasceu aqui no Canadá, nesta cidade bonita de Toronto. Steve, compartilha connosco a tua experiência como criança com o Natal. Como a Angola e o Brasil, o Canadá também não tem assim muita neve. Não, tem muita neve. Ao contrário. Eu sei que quando eu era pequeno, parece que nós tínhamos mais neve naqueles dias, né? Eu lembro, eu ia para fora, eu ia andar e algumas vezes eu andava e caía dentro do snow, dentro da neve. E a neve ficava mais alta do que a minha cabeça, né? Há algum presente em particular que tu te lembras de ter recebido dos teus pais? É interessante, porque quando eu era criança, eu só pensava nos presentes. Só né? nos presentes? Para mim era tudo. Mas lembrando agora, eu nem me lembro de nenhum presente que eu recebi. Para mim já não tem valor assim como tinha quando era jovem. Para mim, o que faz Natal ser Natal, assim, quando eu estou-me a lembrar, é a música. Eu sei que sempre gostei da música, assim, ir para Dufferin Mall ou para as lojas e ouvir assim a música de Natal. E também ir à igreja e ouvir assim um coral ou coisas assim. Para mim agora, quando eu lembro de Natal, é a música. A música é que é o foco assim, da minha história de Natal. Muito bem. A minha própria experiência de Natal está associada com duas coisas. Uma era o presépio. Eu sabia que um mês antes de nós celebrarmos o Natal, que a minha mãe recolhia todos aqueles elementos do presépio, os Reis Magos, a Virgem Maria, aquela casinha onde Jesus tinha nascido. E então sempre que nós pensávamos no Natal, pensávamos em fazer um presépio com a árvore de Natal e criava assim dentro de casa aquela atmosfera natalícia. A segunda outra associação que eu tenho com o Natal, como jovem, era o bacalhau. Nós, durante o Natal, era costume a minha mãe encomendar bacalhau antecipadamente, então, na noite da consoada, no dia 24 de dezembro, nós comíamos batatas com bacalhau, bem português e bem saboroso. Passei 2 anos em Portugal, onde celebrei o Natal com a neve. Fomos à Serra da Estrela, precisamente, passar lá o Natal e é uma ocasião muito, muito bonita. Então, estimado amigo, temos aqui apenas umas memórias nossas do que é o nosso Natal, do que foi o nosso Natal, e gostaríamos que vocês também pensassem nas boas recordações de infância sobre o Natal. Agora iremos pensar um bocadinho mais, refletir mais sobre o primeiro Natal. Nós já tocamos no aspecto de que o Natal é muito comercial, mas nós gostaríamos de falar sobre a dimensão espiritual do Natal. Talvez o estimado espectador não saiba, mas o Natal não foi sempre celebrado. O Natal como festa só começou a ser celebrado a partir do século IV. Não sei se vocês sabiam isso, provavelmente sabiam. A partir do século IV é que o Natal começou a ser celebrado. Foi numa altura em que o cristianismo estava a espalhar-se pelo mundo europeu, uma altura em que a Igreja alcançou membros dentro das comunidades de elite e então começou um processo de cristianizar aquelas festas não cristãs, dando assim uma dimensão cristã às festas que o povo praticava. Eu estava a ler que originalmente o Natal foi
instituído no século IV, pela Igreja Católica, e está relacionado com o solstício de inverno, Natalis Invicti Solis. Foi nessa altura do ano em que o Sol começava a voltar a crescer e então houve a associação do renascimento do Sol com o nascimento de Jesus. Uma festa de origem pagã que foi assim cristianizada e começou a ser celebrada começamos a celebrar então o nascimento de Jesus. Não sei se tem alguns comentários relacionados com a origem do Natal. É interessante porque está-se a falar assim do sol e da escuridão, né? E a ideia de que quando Jesus entrou aqui no mundo, o mundo era escuro. Mas quando Jesus entrou, pela primeira vez, o mundo realmente teve luz, teve a verdadeira glória de Deus aqui na Terra. Então, para mim, é um símbolo assim bonito. E faz senso que eles escolhiam assim uma data assim, mesmo que não seja cristã, mas parece que eles estavam a tentar ver uma coisa que podiam usar para misturar assim o cristianismo com as ideias assim das outras pessoas. Obrigado, Pastor Steve. Não sei se o Pastor Dário ou a Rosa tem algum comentário a fazer. Portanto, essa data não é uma data bíblica, não é? Não é uma data bíblica, mas, precisamente. Muitas pessoas perguntam, será que porque não é bíblico, cristãos em geral, eles perguntam, porque não é bíblico, será que nós podemos celebrar o Natal? Sim, não, é pecado. Então, eu creio que, embora essa data não seja bíblica, a realidade é que Jesus veio a essa terra, né? E nós podemos celebrar isso todos os dias, na verdade, mas se há um momento em que a maioria das pessoas se voltam para Cristo ou para a ideia de que algo especial aconteceu aqui na terra com a vinda de Jesus, eu creio que nós, como cristãos, podemos participar lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Né? Não a data em si é importante, mas o evento foi importante. Se ele não viesse, nós não seríamos salvos, não é? Muito obrigado. Nós iremos falar em breve sobre o significado da vinda de Jesus, mas gostaria de brevemente falarmos sobre o primeiro Natal. Talvez o Pastor Dário pudesse falar sobre os 3 Reis Magos. Nós falamos de 3 Reis Magos, mas a Bíblia não diz que eram 3. Fala um bocadinho sobre os Reis Magos e a visita que eles fizeram ao menino Jesus. Bom, basicamente, este relato que nós podemos encontrar na Bíblia, nós encontramos apenas em Mateus, capítulo 2, e que fala que alguns reis magos foram até Jesus, aqui no capítulo 2, versos 1 e 2, por exemplo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui fala de uns magos. Na realidade, não temos este acontecimento, essa questão dos magos é um pouco misteriosa, não temos muitas informações, mas eu creio que se tornou algo assim comum se referir a 3 magos por causa dos presentes que foram trazidos, que basicamente ouro, incenso e mirra. Mas poderiam ser outros magos, alguns dizem que poderiam ser 3, 4 ou até 12. Não sabemos o número exato, mas o interessante é que estes homens, eles eram homens considerados sábios, eruditos da época, que poderiam ser sacerdotes. Talvez uma referência mais fácil para nós podermos identificar os magos ou quem eles eram, talvez quando nos lembramos da história de Nabucodonosor e Daniel, naquela época em que Nabucodonosor teve o sonho e ele chamou então os sábios. E eu creio que esses magos eram pessoas estudiosas da natureza, das leis da natureza, da astronomia, da medicina natural e também do aspecto religioso, dos cultos. E é interessante que, de alguma maneira, podemos perceber que eles sabiam a época que Jesus ia nascer. Porque eles tinham, né? Eles tinham um livro de Daniel, porque foi escrito lá em Babilónia.
E está dentro do livro de Daniel, a data onde Jesus ia nascer. Né? A profecia sobre a vida do Messias. Então é bem possível que são assim, os mesmos pessoas, assim, gerações depois, mas Sim. tinham a possibilidade, né? Tinham as escrituras, pelo menos parte da Bíblia, para saber que realmente um rei vinha em Jerusalém naquele tempo. Então, Alguns falam também a respeito da profecia de Balaão, a respeito do nascimento de Jesus também, da estrela. Então eu creio que de alguma maneira eles sabiam e eles foram então, como não tinham uma direção, eles foram seguindo a estrela, né, que surgiu no céu, eles perceberam que uma estrela ia surgir e eles foram então seguindo, foram até ali a capital, foram até Jerusalém e achando talvez que todos estavam sabendo daquele acontecimento, mas na realidade todos estavam alheios. E o rei Herodes ficou sabendo de que eles estiveram ali se informando a respeito do Messias que ia nascer. Grato pelas suas observações, Pastor Dário. O que eu também acho interessante é qual foi o propósito da sua visita ao terem encontrado Jesus. Não foi simplesmente oferecerem ofertas, mas eles adoraram a Jesus. É interessante que o propósito da visita deles foi para adorar o prometido Messias, não é? E esse, creio eu, que é o propósito do Natal. Não as ofertas, os presentes que nós compartilhamos uns com os outros, mas adorar aquele que foi e nasceu aqui no nosso mundo como o Filho de Deus. Há uma outra figura muito importante. Posso ainda dar com certeza. uma opinião aqui? Uma das coisas que eu tiro de lição da vida desses homens é que eles se interessavam pelas profecias bíblicas. Né? Um ponto importante. Jesus veio para um povo que era suposto saber que ele estava nascendo, e esse povo não sabia, a maior parte do povo não sabia. Mas homens vindo de outros países, fora do povo de Deus, eles sabiam as Escrituras. E qualquer pessoa que está nos assistindo pode conhecer o que está para acontecer, estudando a palavra de Deus, porque Jesus vai voltar uma segunda vez, né? E é importante o estudo da palavra, como esses magos souberam que Jesus ia nascer, estava nascendo, ou estava ali, porque eles tinham estudado as Escrituras. É importante estudar a Bíblia. Obrigado, Rosa. É um dos pontos que nós fazemos aqui com frequência no programa Está Escrito, a importância de estudar a Bíblia, em particular as profecias. A nossa conversa tem corrido bastante bem, estamos a chegar ao fim, mas eu gostaria de dar ao Pastor Dário a oportunidade de fazer mais algumas observações sobre os Reis Magos. Bom, como nós falamos, o aspecto da adoração que eles foram oferecer para Jesus, basicamente os 3 presentes que eles levaram para Jesus, que foi ouro, o ouro representa a nobreza e a realeza de Jesus, filho de Davi. E o incenso representa a divindade de Jesus, o sacerdócio, Deus se tornando homem e vivendo entre nós. E a mirra, que é uma erva amarga, representa o sofrimento de Jesus e a sua humanidade. Então, basicamente, ao oferecerem aqueles presentes, eles estavam adorando a Jesus e reconhecendo-o como rei, como Deus e como homem. É uma observação excepcional que irá nos ajudar no próximo programa que irá ser oferecido sobre o propósito, a razão por que Jesus veio a este mundo. Obrigado, Pastor Dário. Algumas observações finais aqui neste grupo excepcional de panelistas? Eu só gostaria de lembrar um pouco a passagem da Maria. Maria é uma figura muito importante no cristianismo. É verdade. E ela foi realmente uma pessoa muito especial. Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. E nós vemos que o facto dela ser virgem e conceber é algo que não é facilmente aceite pelas pessoas que não têm fé. Mas nós podemos ter fé não em histórias de fadas, mas em algo que é concreto, que é a palavra de Deus. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, o pastor Steven vai ler para nós esse verso. Eu tenho aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz: Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Então, quem escreveu isso foi Isaías, mais ou menos uns 600 anos antes disso acontecer. E aqui Lucas, no Novo Testamento, ele relata, no capítulo 1 de Lucas, ele relata esse acontecimento, que ela era uma virgem, o anjo visitou, anunciando que ela iria ser mãe do Filho de Deus. E
uma das coisas que me chama a atenção da Maria é que ela disse: eu sou a serva do Senhor, em Lucas capítulo 1, verso 38, eu sou a serva do Senhor, e ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se dispôs a ser obediente. Não era fácil uma moça virgem estar grávida. Como que ela ia dizer para as pessoas? Não é toda uma vergonha que se envolvia, não um temor, o receio, mas ela decidiu fazer a vontade de Deus. E é isso que eu penso que é importante, todos nós decidirmos sempre fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Amém. É um momento maravilhoso para nós findarmos este nosso programa de hoje sobre o Natal. Eu gostaria de agradecer a vossa participação e talvez finalizar compartilhando os pontos talvez mais importantes sobre o Natal. O Natal é uma ocasião para reuniões familiares, o Natal é uma ocasião para nós podermos compartilhar alguns presentes uns com os outros, mas o Natal é essencialmente uma oportunidade para nós podermos adorar a Deus e, assim como Maria, nos comprometermos a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Que essa possa ser a sua experiência neste Natal. Iremos agora terminar com uma oração. Irei pedir à Rosa que finde este nosso programa com uma oração, orando pelos nossos telespectadores, em particular. Rosa. Querido Deus, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua palavra que nos revela esse dom maravilhoso, esse presente que foi Jesus, o nosso Salvador, vir à Terra. Abençoa as pessoas que estão ouvindo este programa, que elas possam ter fé na tua palavra e decidir também fazer a tua vontade na vida delas, como Maria. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Estimado amigo, foi bom tê-lo tido aqui conosco neste programa especial sobre o Natal. Que o seu Natal possa ser uma oportunidade de agradecer mais uma vez o maior presente que Deus nos deu, a vinda do seu Filho como nosso Salvador. Em nome do pastor Steve, da Rosa e do pastor Dário, gostaria de lhe desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esteja conosco na próxima semana, no mesmo dia e na mesma hora. E lembre-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.